Somos muito bons em confiar em Deus por coisas. Mas e quando você não consegue o que está confiando que Deus te deu, o que você gostaria de ter? Quem está disposto a confiar em Deus através de circunstâncias, em alguma circunstância? É isso que ele está buscando. Todos queremos libertação. Jesus disse, se puderes remover isso, eu prefiro não passar por isso. Mas se eu preciso passar por isso para a expansão do teu reino, se o teu plano incluir isto, então seja feita a tua vontade. Amém. Quantos aqui entendem que às vezes temos que passar por algumas coisas por outras pessoas? Às vezes você tem que passar para os seus filhos o que você tem. Amém? Nosso filho mais velho era bem enrolado e tinha uma personalidade muito forte, mas está temperado agora. É difícil ter os seus filhos trabalhando para você às vezes. Tínhamos que passar por coisas, passar por coisas, passar por coisas, passar por coisas. Você se cansa disso às vezes. Eu vi os dons nele, Então eu tentava me lembrar como Deus trabalhou comigo. E como me tratou nos primeiros dias, e como ele colocou o Dave na minha vida nos primeiros dias, Um dia eu estava a caminho do trabalho e algo aconteceu com o nosso filho mais velho, Eu disse, Deus, não posso mais com isso. Estou despedindo ele. E pronto. Não quero trabalhar com ele, não quero estar perto dele. Estava com raiva. Eu nunca vou esquecer o que Deus me disse. Eu ouvi sua voz, ele falou bem claro assim para mim. Não desista do Dave. Agora hoje ele lidera a nossa missão mundial. Tem mais de 8 escritórios estrangeiros. E ele toma conta das traduções em outras línguas de todos os meus livros. E ele aqui ajudou a organizar uma grande conferência na Índia que tivemos. Veja, nós desistimos das pessoas tão rápido. Porque não queremos estar desconfortáveis, não queremos sofrer. Tudo o que queremos fazer é pular fora, para algum lugar que possamos ter um pouco mais de conforto novamente. Eu não sei quem é que precisa disso, mas eu não estou falando isso para mim mesmo, estou falando para alguém. Amém? Alguém tem que ir para casa e colocar um sinal na sua casa. Não é tudo a meu respeito aqui. Amém? Não é tudo ao meu respeito. Jesus disse, eu não quero passar por isso, mas se eu tiver que passar por isso, e se isso vai beneficiar a vida de mais alguém, sabe o que eu tenho descoberto ultimamente nesses últimos dias? Sabe o que os cristãos estão perdendo hoje em dia? Nós não temos uma mentalidade do reino de Deus. Nós temos uma mentalidade do meu eu, uma mentalidade do meu ministério, uma mentalidade da minha denominação, uma mentalidade da minha igreja. E minhas orações, e meu isso, e meu aquilo. Nós precisamos conversar mais sobre o reino de Deus, precisamos continuar fazendo o que será melhor para o reino de Deus, e precisamos estar orando todo dia para que Deus nos use, não apenas para o crescimento de nosso próprio ministério, mas para o crescimento do reino de Deus. Amém? Há algum tempo atrás, meu filho mais novo disse algo para mim que me deixou absolutamente chocada. Estávamos falando sobre isso um dia, e ele trouxe algo que ele havia feito. Eu disse, eu não gostei disso. É o meu ministério, eu não gostei disso. Ele disse, eu sei, mãe, mas Deus não chamou você para ministrar para si própria. Assim diz o Senhor. Eu sabia que Deus estava falando comigo através dele e sabia que naquela hora eu tinha tido uma atitude que teria que mudar. Não podemos nos segurar a um monte de coisas velhas só porque estamos confortáveis com isso. Se isso está indo remodular esse dom que Deus deu a mim, que pertence a Ele, o dom de ensinamento que eu tenho, ou seja, qual for o dom que você tem, não é seu. Para você fazer o que você quiser, é o dom de Deus. E se precisar de uma reformulação de forma diferente, para a geração hoje poder abrir esse pacote e receber a palavra de Deus, então quem sou eu para não gostar disso? Amém? Não é tudo sobre mim. Tem a ver com confiar em Deus. Alguns de vocês precisam parar de correr de tudo aquilo que é difícil. Você tem que parar de tentar sair fora de todo lugar que seja desconfortável. E todo mundo que você não goste.
Esse é o porquê de termos tantos movimentos na igreja hoje, onde você tem os que mudam de igreja sempre, todos os dias. As pessoas costumavam se envolver numa igreja e ficavam lá por anos e anos e anos. Tinham respeito pela liderança espiritual e mesmo que fossem corrigidos, tomavam isso como vindo da parte de Deus. Mas hoje em dia, se você não dá para eles uma mensagem, sinta-se bem no domingo de manhã, eles vão procurar na nova igreja da cidade. Amém? As pessoas têm que ficar onde estão até que Deus as fale para sair. E a coisa que é interessante é que a maioria do tempo, quando Deus nos fala para sair, você nem vai querer. Então você vai estar fazendo isso em obediência, porque Ele tem uma outra coisa que Ele quer para você, e isso pode ser um pouquinho sacrificial também. Alguém está me ouvindo hoje? Eu não gostei disso aqui. Eu não. Há um monte de coisas que nós não gostamos. Amém? Temos que confiar em Deus. Confiar em Deus. Nós vamos desfrutar de nossas vidas muito mais se apenas confiarmos em Deus. Bem, Deus, aquela pessoa não me tratou direito e feriu meus sentimentos, mas não sinto que agora o Senhor queira que eu discuta sobre isso, então eu vou confiar em Ti. Eu confio em Ti para acertar tudo isso. Aqui está o que eu descobri. Muitas vezes, só por causa de nossos sentimentos tolos, podemos pensar que alguém está nos maltratando, quando na verdade eles não estão. Mas é apenas o nosso sentimentalismo que está dessa forma. Eu aprendi a orar assim: Deus, eu acho que eles estão me maltratando, mas se estou errada, se eles não estiverem, muda-me. Mas se eles estiverem me maltratando, então trabalha com eles, para que eles se voltem e consertem isso. Só porque você está sensível demais, não quer dizer que todo mundo está maltratando você. Talvez só tenha que parar de ficar tão sensível. Confie em Deus. Confie que Deus é o seu vingador. Voltemos em Lucas 22:42 e vejamos o que acontece. Verso 42 está dizendo: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando ele se entregou à vontade de Deus, olha o que aconteceu. E eis que lhe apareceram anjos do céu e o fortaleceram no espírito. Eu amo essa parte porque eu creio que quando nos entregamos à vontade de Deus e dizemos: Deus, eu vou passar por isso ao invés de correr, se isso for a tua vontade, eu acredito que Deus então nos fortalece de tal maneira que passar por isso, na verdade, não vai ser tão ruim assim. Você está entendendo o que eu estou falando? Se na verdade nos entregamos a Deus e dizemos: Deus, eu farei o que o Senhor quiser que eu faça para o crescimento do reino. Se Deus, eu preciso sofrer para que outra pessoa seja ajudada, então estou disposto a isso. Eu creio que imediatamente Deus envia anjos ministradores para nos fortalecer. E o que tivermos que passar depois disso não vai ser tão ruim como pensávamos que seria. É somente questão de estar disposto. Algumas pessoas que estão gostando disso. Mas eu acho que muitos aqui nesta sala e alguns assistindo pela televisão, eu sinto no profundo do meu ser, agora mesmo, que para alguns de vocês, isso é como uma palavra de Deus vinda do céu. Para você, por causa das situações que você está agora. Amém? Não precisa do poder do Espírito Santo para jogar a toalha fora. Qualquer um pode parar de desistir. Não precisamos ser ungidos por Deus para fazer isso, todos fazem isso. Eu descobri que há um tempo para colocar no fim as coisas, há um tempo para sair dos lugares, há um tempo em que os relacionamentos não vão funcionar. Eu não estou tentando colocar condenação em ninguém, mas eu acho que todos sabemos hoje que muitas pessoas desistem facilmente. E muitas delas por causa de uma mentalidade egoísta, autocentrada, que está no mundo hoje. Se não estou confortável, estou fora daqui. Nada requer mais confiança do que submeter ao sofrimento que você crê ser da vontade de Deus quando você sabe que poderia eliminá-lo agindo por si mesmo. Eu vou falar isso novamente. Nada requer tanta confiança do que submeter ao sofrimento ou desconforto, se você não gostar da palavra sofrimento, que você crer em seu coração ser da vontade de Deus, quando você sabe que poderia fazer alguma coisa por si mesmo e livrar-se do sofrimento. Eu vou dizer isso de novo. Nada requer mais confiança do que submeter-se ao sofrimento que você crê ser da vontade de Deus, quando você sabe que poderia eliminá-lo fazendo alguma coisa por si mesmo para eliminá-lo. Vamos olhar no melhor exemplo que podemos ter. Em Lucas 23. Começando no verso 33.
E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, Calvário ou Gólgota, eles o crucificaram, junto com os criminosos, uma à direita e o outro à esquerda. E Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E então aqueles soldados romanos lançaram sorte para ver quem ficaria com as suas vestes. E o povo estava ali, calmamente parados. É isso que a Bíblia Amplificada diz. Imagine isso, o Senhor da Glória sendo crucificado, e as pessoas estavam paradas, conversando, rindo, e tendo uma boa tarde de lazer enquanto o nosso Salvador estava sofrendo. Você não se sente assim às vezes? Você está passando por alguma coisa tão horrível, e você sabe que ninguém entende realmente, todo mundo está apenas rindo e tendo um bom tempo, e você morrendo por dentro. Estavam lá assistindo as autoridades também. Eles zombavam e riam, levantavam seus narizes para ele, dizendo: salvou os outros da morte, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o seu escolhido. Igualmente os soldados o ridicularizavam e o escarneciam, aproximando, trouxeram-lhe vinagre. No verso 37 está dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo, salve-te a ti mesmo. Então desça daí agora. Lembre-se que os soldados, quando foram procurar por ele no jardim, Pedro teve uma ação e arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus disse: não sabes tu que se eu quisesse chamaria uma legião de anjos aqui agora? Imagine você ter o poder para fazer algo pela situação, mas saber que Deus não quer que você faça nada a respeito disso. Uau! Tudo o que eu posso dizer é uau! Pense nisso. Você pode sair de alguma coisa. É fácil fugir de alguma coisa. Mas você não faz mais nada, a não ser que você saiba bem profundo no seu coração que esta é a vontade de Deus e que Ele está falando para você fazer. Não faça isso só porque você sente em fazer ou deseja. O que aconteceria em nossas vidas se parássemos de dizer o que sentimos em dizer? Vocês estão me olhando com essa cara, mas é verdade. O que aconteceria se parássemos de dizer o que nós estamos sempre sentindo, gente? E soubéssemos o poder e o peso real das nossas palavras e começássemos a esperar em Deus. Isso aconteceria se não tivéssemos ações assim tão precipitadas. Mas se você pensa que vou parar com isso, outro pensamento chegando. Mas estou fora daqui, glória a Deus, eu não vou parar com isso. Você sabe tão bem quanto eu que essa é a forma que a maioria das pessoas vivem. Isso não é seguir um exemplo que Jesus nos deixou. Ele passou por tanta coisa e nunca sequer reclamou disso, gente. Pendurado na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Satanás está sempre tentando nos tentar a cuidar de nós mesmos. Vamos lá, gente. Vamos abrir comigo lá em Lucas capítulo 4 por um minuto. Lucas capítulo 4. Então Jesus, cheio e controlado pelo Espírito Santo, verso 1, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo por durante 40 dias no deserto, onde foi tentado, provado, testado excedentemente pelo diabo. E durante aqueles dias não comeu nada. Ele foi levado pelo Espírito Santo no deserto para ser tentado pelo diabo e para sofrer. Ele foi levado para lá pelo Espírito Santo. Às vezes você pode ser levado a um lugar difícil, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Não tem muita gente gritando hoje, mas algumas pessoas estão recebendo isso. Amém? Às vezes você pode ser levado a algum lugar muito, muito difícil, que não é confortável para você, e pode ser levado lá pelo Espírito Santo. Eu vou te dizer o que eu disse ontem. Pare de pedir a Deus para usar você se você quiser escolher o lugar onde quer estar. Ele teve fome. Ouça isso aqui. E o diabo disse a ele: se tu és o filho de Deus, então transforma essa pedra em algo para comer. Você não precisa ficar com fome. E Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu posso viver sem esse pão, mas eu não posso viver sem Deus. Então o diabo levou ao topo do monte e mostrou a ele tudo aquilo que ele poderia ter.
Você não tem que sofrer mais dessa forma. Você pode sair daqui agora mesmo e prostrar-se e me adorar. Olhe tudo quanto eu posso dar a você. E Jesus disse: afasta de mim, Satanás. Está escrito: adorarás somente ao Senhor, teu Deus. Então levou Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus. Eu gosto disso aqui. O diabo está sempre tentando fazer as pessoas provarem o que são. Você sabe o quanto lutamos e brigamos em nossas vidas tentando fazer que as pessoas reconheçam a nossa importância? Você não sabe quem eu sou. Você não sabe com quem você está falando. Está me tratando como se fosse ninguém. Eu sou muito importante, sabia? Jesus, aleluia. Eu não preguei muito da minha mensagem original ainda, mas acho que Deus está falando conosco hoje, amém? Às vezes, porque eu estudo. Se tu és o Filho de Deus, por que você fica aí parado e permite ser tratado dessa maneira? O que ele disse? Por que você não se lança desse lugar e tenha um momento de conforto? Jesus disse a ele: pois está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos que cuidem de você, e eles o vingarão de perto e cuidadosamente em suas mãos o acolherá, para que não caia sobre uma pedra. E Jesus replicou: não tentarás ao Senhor teu Deus. O que estava dizendo? Sim, eu poderia sair daqui se eu quisesse, mas mesmo que eu tenha que ficar um pouquinho, Deus vai enviar os anjos para cuidar de mim, e eles me confortarão, e eles vão me fortalecer, e eu posso fazer o que eu preciso fazer, e eu posso ser o que preciso ser. De qualquer forma, eu não vou me mover na carne e tentar cuidar de mim mesmo. Hoje, neste dia, estou aposentado de cuidados próprios, e se Deus não puder cuidar de mim, então certamente também eu não poderei cuidar de mim. Se Deus não puder te dar aquela promoção que você merece, o que te faz pensar que você pode consegui-la por si mesmo? Se Deus não puder mudar aquelas pessoas que tratam você mal para que os trate melhor, o que faz você pensar que você pode mudá-las? Vamos lá, gente. Se Deus não pode mudar o coração dos seus inimigos e fazê-los ver o quão errado eles têm tratado você, se Deus não puder fazê-los voltar a pedir desculpas, você também não poderá fazer isso. E as coisas não acontecerão rápido como gostaríamos. Eu tive uma situação na minha vida, nos meus primeiros anos no ministério, onde estava envolvida com um grupo de mulheres, e elas me machucaram muito. Eu nem sei como começar a dizer o quanto elas me machucaram, porque eu confiava nelas. Eu coloquei a mim mesma para ser devastada, porque esse era o meu pensamento. Essas são as minhas amigas verdadeiras que nunca vão me machucar. Primeiramente, você nunca pode fazer isso. Deus é o único que nunca vai machucar você. Amém? Esperamos demais das pessoas e somos devastados porque as pessoas não podem nos dar aquilo que nós esperamos delas. Só Deus pode nos dar o que nós esperamos. Não estou dizendo para desconfiarmos das pessoas, mas é uma confiança que pertence somente a Deus. Amém? Eu estava me colocando para a devastação e Deus teve que me fazer passar pelo que passei, porque estava pronto a me promover a um nível no meu ministério onde com certeza Satanás viria contra mim de uma forma mais dura do que nesse nível, e eu tinha esta fraqueza em mim, porque eu tinha confiado em pessoas que pertenciam quando devia ter confiado em Deus. Então ele teve que sacudir o que estava aqui para me preparar para isso aqui. Essas pessoas se voltaram contra mim, falaram mentiras sobre mim, elas me acusaram de coisas das quais eu sou totalmente inocente. E me tomou 3 anos para superar isso, quer dizer, 3 anos eu continuei andando. E eu não conseguia entender isso. Agora ouça isso, 10 anos se passaram. Todos digam 10 anos. E a garota que liderou aquela situação toda me chamou um certo dia. Ela me disse: eu tenho tido sonhos com você. E a vi aleijada. E Deus mostrou para mim que o que fizemos com você foi tão errado e a machucou tanto, e de alguma forma isso até a aleijou e a impediu por uma certa quantidade de anos de prosseguir com ousadia completa e fé. E ela disse: eu te peço perdão.
10 anos de espera por vingança. Meu pai abusou de mim sexualmente por 15 anos, na minha infância. E nunca admitiu, nunca se desculpou, não falava sobre isso, me culpava por isso e todo tipo de coisas ridículas ele dizia. Ele tem 83 anos. Quando ele tinha 80 anos, ele me pediu perdão e aceitou a Cristo como seu Salvador e foi batizado nas águas. Mas eu tinha que parar de tentar ter a vingança por mim mesma e tive que começar a ser boa para ele quando não tinha motivo para isso, e o ajudar, e o abençoar, quando fazemos o que Deus nos fala para nós fazermos, não importa o que isso nos custe pessoalmente. Então posso prometer a você que Deus é um Deus de justiça e Ele vai trazer justiça e vingança na sua vida, mas você tem que se aposentar do cuidado próprio e parar de sair fora de todas as coisas que são desconfortáveis. Deixe Deus ser o seu vingador. Eu colocarei minha confiança em Deus. Deixe-me concluir dizendo isso hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. É tão difícil lutar essas batalhas o tempo todo. Se você gasta a sua vida e passa a sua vida tentando fazer todos tratarem você direito. Somente Deus pode fazer isso em nossas vidas. Deixe-me acabar dizendo isso. Eu não tenho tempo de ver isso, mas eu achei 25 versos nos Salmos que dizem: eu colocarei minha esperança no Senhor. Que os que confiam nele se regozijem e se alegrem. Coloquei minha confiança no Senhor. Todos digam colocar. Veja, a sua confiança é para você fazer o que você quiser com ela. Pode colocá-la em si mesmo, pode colocá-la no dinheiro, você pode colocá-la no sistema do mundo, pode colocá-la em seus amigos ou colocá-la em Deus. Posso dizer agora a você que todas as coisas, exceto Deus, podem ser abaladas, mas quando você coloca sua confiança nele, isso vai levá-lo a um novo nível e liberar sobre você uma alegria que você nem pode imaginar. É com muita simplicidade que eu quero falar isso com você. Confie em Deus. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, confie em Deus. Ele tem muitas provas de ter sido fiel às suas promessas. Deus é bom e Ele tem um bom plano para a sua vida. A sua confiança é sua para você fazer o que quiser. Você pode colocar a sua confiança em si mesmo, em um amigo, na conta no banco, na sua educação. Mas eu sugiro fortemente que você coloque a sua confiança em Deus. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Espero que realmente goste deste programa. Nós estamos falando sobre a graça de Deus. E sabe, graça é verdadeiramente a ajuda de Deus. É quando Ele vem nas nossas vidas para nos ajudar a fazer o que nunca poderíamos fazer sozinhos. E sabe, você não pode ter paz sem a graça. E eu sei que muitos de vocês provavelmente desejam mais paz. Graça é um dom maravilhoso de Deus.
E creio que, se você deixar esse ensino penetrar no coração, ele mudará a sua vida. Você não pode ter paz se você não entender a graça. Graça e paz sejam multiplicadas. O motivo de não podermos ter paz sem a graça é porque, se você não entender a graça, gastará a sua vida inteira lutando, frustrado, tentando fazer aquilo que só Deus pode fazer. Eu gastei muitos anos da minha vida dessa forma, e eu fico feliz que finalmente eu aprendi sobre a graça de Deus. Eu não estou falando apenas da graça de Deus que gera a nossa salvação, mas como podemos viver pela graça e podemos aprender a reconhecer quando a graça de Deus está em alguma coisa e quando a graça de Deus não está em alguma coisa. Muitos perguntam como estar na vontade de Deus. Bem, você precisa aprender a discernir quando a graça de Deus está sobre algo e quando não está. O Espírito Santo é chamado de Espírito de graça e de súplicas. Súplica é oração. Graça é essa energia que nos alcança para nos ajudar a fazer com facilidade o que nós nunca poderíamos fazer, nem com muito esforço. Graça é o que te capacita a poder viver a sua vida e entrar no descanso de Deus. Quando a Bíblia fala a respeito de entrar no descanso de Deus, não está falando sobre descansar de trabalho. É um descanso sobrenatural que você tem no seu interior enquanto está trabalhando. Ou seja, qualquer coisa que você precisar, você faz com descanso em seu interior e confiando em Deus que cuidará de tudo que for necessário. Salmo 127, você pode abrir lá comigo agora? A não ser que o Senhor construa a casa. Em vão trabalham os que a edificam. A não ser que o Senhor construa a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aqui não está dizendo que você não pode fazer algumas obrigações que devem ser feitas, sabe? Mas está dizendo basicamente que, mesmo depois de você ter feito tudo, será em vão. Todos entenderam isso? Jeremias chama isso de cavar cisternas rotas que não retêm água. Ele diz: vocês cometeram 2 erros, se esqueceram de mim, a fonte de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Bem, eu já fui uma cavadora de cisternas. Eu sempre tinha algum projeto acontecendo, algo em que eu estava empenhada, algo que estava tentando fazer, algo que eu estava querendo. E nós falamos sobre isso na noite passada. Todos os anos que eu tentei mudar por mim mesma e finalmente descobri que a Bíblia diz que só a graça de Deus pode nos mudar. O mesmo que começou a boa obra em você, Ele mesmo completará e fará com que chegue ao fim. Precisamos reconhecer que Deus precisa ser a força que move, a energia por trás de tudo que acontece em nossas vidas. Não quer dizer que temos que ficar de braços cruzados sem fazer nada. A primeira obrigação de um crente é crer. Se tivéssemos que alcançar algo, nós seríamos chamados de alcançadores e não de crentes. E nós somos chamados de crentes porque nós deveríamos crer, deveríamos caminhar de fé em fé, de fé em fé em fé, e viver pela fé. O justo viverá pela fé. Abacuque disse. O que significa viver pela fé? Não quer dizer que eu, tenha fé só para a minha salvação e depois eu tente fazer tudo por mim mesmo. Não significa ter fé para com os meus problemas financeiros, mas me preocupar com meus filhos. Você precisa olhar para cada área da sua vida e toda vez que você sentir que perdeu a paz ou a alegria, você parou de crer. Não quero dizer que deixou de crer em Deus, mas que quando você perde a sua paz e a alegria, você está preocupado com alguma coisa, fica frustrado, ansioso, lutando com alguma coisa, você está tentando fazer algo que só Deus pode fazer. Como saber se eu estou na vontade de Deus? Bem, existe um fluir na sua vida. Existe uma facilidade em sua vida. A Jaque me falou ontem, ela disse: eu estou tão feliz de estar com você. Bem, a Jaque já esteve em outros lugares fazendo o que ela está fazendo aqui e não estava se divertindo.
Então, muitas vezes, quando não há alegria e existe muito trabalho, e luta, e muito labor, você odeia ir e não pode esperar até que aquilo acabe, e você está arrastando. Você precisa cheirar as rosas e dizer, talvez, só talvez, eu não esteja na vontade de Deus. Por quê? Porque essa não é a maneira que Deus quer que você viva. Será que você entende isso? Que Jesus morreu para que você tivesse e desfrutasse sua vida? Às vezes não desfrutamos da vida por causa de uma má atitude e nada poderá consertar a não ser uma mudança em nós. Às vezes temos coisas que nos impedem de desfrutarmos a vida, mas às vezes não desfrutamos simplesmente porque não estamos na vontade de Deus. Não estamos fazendo o que Deus quer que façamos. Quando fazemos o que Deus quer que façamos, nós experimentamos esta paz e alegria e... Não quero que você pense que tudo é fácil, mas quando nós estamos na vontade de Deus, existe uma facilidade do Espírito. Isso não significa que você não precisa se levantar contra as circunstâncias, não estou falando assim, mas você tem o que você precisa para fazer isso. Quem está me entendendo? Ok. Eu não quero que você lute a vida inteira. Eu não quero que você fique frustrado e não tenha alegria e nem paz. Eu sei que se você quiser ter tudo o que Deus deseja que você tenha, precisará entender a graça. E entender quando a graça de Deus está fluindo em sua vida e quando ela não está. Eu vou te falar novamente o que eu já falei. Toda vez que você estiver frustrado, deve dizer, eu estou nas obras da carne. A não ser que Deus construa a casa. Em vão trabalham os que a edificam. Posso fazer isso? Eu posso me esforçar e fazer outras coisas para alguém? Eu posso me esforçar para me envolver nisso e naquilo. Quantas vezes as pessoas nos pedem para nos envolvermos com algo que sabemos que não é a vontade de Deus? Nós não queremos, nós não temos nenhum desejo. Essa é a última coisa do mundo que queremos fazer. Eu não quero ferir seus sentimentos. Eu não quero deixá-los com raiva. Não queremos que eles pensem mal de nós. Bem, algumas vezes existem momentos para abrirmos mão e fazermos algo por alguém, querendo ou não, mas... Se você viver a sua vida dessa maneira, viverá para agradar as pessoas. E estará fora da vontade de Deus. Você pode ir, se esforçar para fazer isso, mas será tudo em vão. Isso não ministrará ao seu coração, e se você não quiser realmente estar lá, isso não ministrará para ninguém. Alô? Alô? Algumas coisas em que trabalhei em vão. Quando nós começamos o nosso próprio ministério há 20 anos atrás, eu tinha dado estudos bíblicos caseiros por 5 anos. Na casa de várias pessoas. Eu ministrava estudos regularmente. Eu tinha um na minha casa na quinta-noite e em outro lugar de manhã. E nos próximos 5 anos eu trabalhei numa igreja em St. Louis e foi ali que o meu ministério público começou. Eu comecei num estudo bíblico para mulheres chamado Vida na Palavra. E então... Isso cresceu e a mão de Deus estava sobre isso e chegou um ponto em que havia 450 mulheres vindo todas as quintas de manhã para esse estudo. Bem, eu sabia que eu tinha um chamado mais alto em minha vida que apenas ensinar em uma reunião. Pelo menos eu sentia isso fortemente e estava me preparando para isso e finalmente chegou a hora em que Deus me disse... Quero que pegue o seu ministério e vá para o norte, sul, leste, oeste. Então fizemos isso, fomos ao norte de St. Louis, ao sul, ao oeste, ao leste de St. Louis, porque ninguém me conhecia em outro lugar. E esse foi um grande passo de fé para mim. Algumas vezes você pode ter relances no seu coração de algumas coisas que Deus tem para você, mas não é a hora certa. Ok? Você sente as coisas às vezes e nem tem muita clareza sobre elas. O maior erro que cometemos é pular dentro das coisas antes de as regarmos com oração para conhecermos o coração e a vontade de Deus para aquilo. Na semana passada, nós tivemos um retiro de líderes e esse retiro foi para os nossos gerentes. Então, nós trouxemos um homem para falar e ele falou sobre Neemias e a construção dos muros que haviam sido derrubados e então, uma coisa que foi muito interessante para mim, porque Deus está trabalhando muito comigo sobre a oração, não necessariamente momentos longos, mas ter a certeza de que tudo o que eu faça
seja colocado sempre em oração. E não ir assumindo as coisas, mas orar sobre tudo. Não precisa ser oração bonita e longa, mas orar em tudo. E nós aprendemos, ao estudar sobre Neemias com aquele homem, que quando Neemias inicialmente teve o sentimento que era para ele ir e construir os muros, antes mesmo de procurar e apresentar a sua causa para qualquer pessoa, ele orou por 4 meses. Quantos de nós temos uma ideia brilhante? Lá vamos nós. Ele não apenas orou durante esses 4 meses, mas ele olhou o custo, o que é outra coisa que muitas pessoas não fazem. Nós temos uma boa ideia e nem sequer pensamos sobre o quanto isso vai custar e como será quando estivermos fazendo isso por 2 anos. E se todo mundo que eu conheço não ficar empolgado com isso, e será que eu tenho os requisitos para terminar? É aí que as emoções podem nos causar muitos problemas. Oh! Uau! De volta aos primeiros dias, quando começamos nosso ministério, eu tive um sentimento sobre televisão. Era algo que eu sentia bem lá no fundo. Então, eu devo dizer que naquela época eu estava muito cheia de mim. O que eu quero dizer com isso é que... Quantos conseguem entender o que eu quero dizer quando falo que somos cheios de nós mesmos? Mimim, 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 eu. Então, eu pensei, nós precisamos ir para a televisão. Eu creio que Deus quer que nós vamos para a TV. Não orei a respeito nem 4 horas, quanto mais 4 meses. Eu demorei muito para descobrir que o fato de você poder fazer algo não quer dizer que você deva fazer isso agora, sabe? Eu acho que devemos aprender a fazer o que nos traz paz. Eu acho que devemos simplificar as nossas vidas. Nossas vidas estão sobrecarregadas demais. Nós ficamos tão ocupados. A maioria das pessoas estão estressadas e frustradas, correndo em todas as direções o tempo todo. E sabe, nós estamos chegando nos dias em que se não pararmos de viver assim, isso será perigoso para nós. Porque nós devemos ouvir de Deus. E nós não podemos ouvir de Deus quando tudo o que estamos fazendo é correr de uma coisa para outra. Vamos, gente, eu estou dizendo a verdade. Então, o Dave e eu estamos pensando em nos mudar porque a casa que moramos já alojou um casal que nos ajudou a edificar o nosso ministério, a tomar conta dos nossos filhos quando viajávamos. Mas esses dias se passaram e a casa está grande demais para o Dave e eu. E estamos pensando em nos mudar e estamos procurando algo. É tão fácil começar um projeto e você começa com algo que é bem razoável, mas depois quer acrescentar isso, aquilo, e de repente tudo está do jeito que estava antes. Então, depois de ouvir a palavra sobre Neemias, eu pensei, eu não vou dar mais nenhum passo antes de orar. Eu estou orando, e outro dia eu estava caminhando e eu pensei, o que eu realmente quero? Mais do que tudo, o que eu quero? Sabe a primeira coisa que me veio ao coração? Simplicidade. Eu não quero algo grande para que eu precise cuidar disso. Eu não quero gastar muito do meu dinheiro com algo assim. Eu quero abençoar as pessoas e alcançar as pessoas. Quero alguma coisa bonita, confortável, que supra a minha necessidade. Mas eu quero simplicidade. Eu quero paz, eu não quero algo para me deixar preocupada. Sabe por quê? Frequentemente nós nos movemos e fazemos algo. E depois culpamos o diabo porque não está dando certo. Estou dizendo a verdade ou não? A verdade dos fatos é que não está dando certo porque nós não estamos na vontade de Deus e nem sequer tiramos um tempo para descobrir qual é a vontade de Deus. Então, naquela época, nós decidimos, ei, nós vamos para a TV. Nós não tínhamos condições de filmar as nossas conferências e fazer todas aquelas coisas. Então, procuramos um canal de TV a cabo em St. Louis e decidi que eu queria ter um programa de entrevistas. E eu tinha 2 mulheres que trabalhavam para mim, que eu pensei, que poderiam ser as minhas convidadas. Então,
Nós compramos um tempo nessa emissora e toda semana nós produzíamos um programa de 30 minutos de entrevistas em Santo Luz, numa TV a cabo. E depois de 6 meses lá, em 6 meses nós recebemos uma carta. A não ser que o senhor construa a casa. E não somente isso, eu tentei ter um programa de entrevista e fazia perguntas aos meus convidados e eu mesma respondia as perguntas. Na verdade, eu estou tentando superar isso ainda, sabe? Porque nós temos convidados em nosso programa atual e no começo eles diziam, Joyce, você tem que deixar os convidados falar, ou então não tem o porquê de convidá-los. O que estamos é tentando acrescentar algumas variedades ao nosso programa e ter algumas conferências e algumas pessoas comigo ensinando no estúdio e também trazer alguns convidados para podermos ouvi-los. Eu acho que é uma boa variedade, é uma boa mistura que está deixando tudo muito, muito interessante, sabe? Mas veja, eu gastei 6 meses fazendo isso, eu bolei o plano. Você pode bolar o plano, você pode trabalhar em um plano que faça sentido, que pareça bom para você e pode até ficar empolgado. Mas quer saber quando você começa se não estiver dando certo? É melhor você recuar e dizer, eu não estou na vontade de Deus, não estou no tempo de Deus. Bem, quando se passaram 10 anos depois disso, diga 10 anos. Uau! 10 anos! Vezes 365 dias por ano. Nós estávamos em 150 estações de rádio, isso mesmo, 150 estações de rádio. Nós estávamos viajando para partes diferentes do país e tendo reuniões de umas 400 pessoas. Alugamos salões de hotéis, fazíamos as nossas reuniões. Nós tínhamos um bom ministério, nós estávamos ministrando para as pessoas. As estações de rádio estavam se autossustentando e nós pensamos, glória a Deus, trabalhamos arduamente e viajamos tanto tempo, talvez no ano que vem será um pouco mais fácil. Numa manhã o Dave estava se preparando para o trabalho e o Espírito Santo veio sobre ele. E então ele começou a ver no Espírito a condição em que as pessoas estavam no mundo. Isso era algo diferente do caráter dele, mas ele sentou e chorou, e chorou, e chorou, e chorou. E Deus lhe disse, eu te preparei por todo esse tempo. Diga, preparou. Eu preparei vocês por todo esse tempo para irem para a televisão. Se você não pegar essa oportunidade agora, você vai perder e eu terei que arrumar outra pessoa. Ele me chamou e me falou, é claro, a nossa primeira pergunta foi, como vamos fazer isso? Nós não temos dinheiro para ir à televisão? Naquela hora nós oramos a respeito e sentimos que nós precisávamos de $500 mil para comprar um programa no ar, comprar o equipamento, construir um estúdio e etc. E nós escrevemos para as pessoas, você se lembra quantas eram? Naquela época tínhamos 70 mil pessoas na nossa lista e provavelmente nós teríamos uns 3 milhões se fôssemos procurá-las em todos os arquivos, mas nós só contactamos com as pessoas ativas, mas... Então, escrevemos uma carta para aquelas 70 mil pessoas da forma mais simples que sentimos que Deus estava nos falando para fazer e o que iríamos precisar. Sabe quanto arrecadamos? Exatamente $500 mil. E alguém já havia aplicado. Eu estou te contando essa história para você começar a procurar os sinais do que está certo na sua vida. Então nós nem sabíamos que precisávamos de um produtor de TV. Então alguém disse, quem vai produzir o seu programa? Ben. Eu não sei o que pensamos, eu aposto que nós iríamos comprar uma câmera, sair pela estrada e começar a filmar algumas coisas. Nós não sabemos nada sobre edição, organização, isso e mais aquilo outro. E sabe, você acha que está fora de forma porque Deus te chamou para fazer algo que está acima da sua cabeça? O que te faz pensar que você precisa saber tudo para fazer o que Deus te chamou para fazer? É isso que significa dar um passo? É isso que significa fé? Amém? Então, pensamos, onde vamos arrumar um produtor? Alguém disse, olha, alguém fez inscrição há 2 meses atrás, um produtor de TV? Ele estava procurando um emprego, não falamos nada porque não tínhamos um ministério de TV para podermos contratá-lo. E Deus havia providenciado um homem 2 meses antes de precisarmos dele. É assim que funciona quando Deus está no negócio. E porque Deus estava nisso, Ele nos ungiu.
E nosso programa desde o primeiro dia foi tão... Eu não sei qual a palavra apropriada. Patético. Sim, é isso mesmo. A primeira filmagem do nosso programa foi no salão de hotel. Nosso primeiro programa de TV, nós filmamos com uma câmera Schultz e tínhamos uma cortina parecida com uma cortina de banheiro esticada atrás de mim, e esse era o nosso cenário. Mas uma coisa interessante, nós começamos na televisão, numa rede nacional que, com toda a razão, eles teriam que ser muito loucos para terem aceitado meu programa. Mas quando Deus te concede o favor, Ele abre portas que você nunca poderia abrir e Ele faz coisas que você nunca poderia fazer acontecer. A graça é o poder de Deus que Ele é dado sem nenhum custo para te capacitar a fazer com facilidade o que você nunca poderia fazer sozinho, nem com muito esforço. Eu falei para você ontem sobre como eu tentei arduamente mudar as pessoas. E tudo que eu consegui foi fazer isso estourar no meu rosto. Eu tentei mudar o Dave, eu não gostava que ele gostasse de esportes. Eu nunca fui a jogos de futebol quando eu era criança por causa da situação abusiva pela qual eu fui criada e eu nunca desenvolvi qualquer interesse por esportes e, sabe, o Dave amava todos. Ele ama todos os esportes possíveis. Veja, é muito importante que nós entendamos a graça de Deus. E não somente entendamos, mas que a recebamos em nossas vidas. Porque sem a graça de Deus, nós acabamos caindo nas obras da carne, o que sempre nos frustra. Então, se você tem estado frustrado, talvez você precise conhecer mais sobre a graça de Deus. Bem, eu tenho uma boa mensagem para você hoje. Na verdade, eu tenho tudo isso aqui para você, ó. Vou pregar algo que eu nunca preguei em todos esses anos de ensino. Eu esperava um lugar para pregar essa mensagem por um tempo e achei que deveria pregar em Louisiana. Agora eu espero que vocês continuem batendo palmas no final dela. Eu quero deixar claro que o que vou pregar neste fim de semana provavelmente vai incomodar muitos de vocês que estão aqui. É algo que você não ouve muito nas igrejas hoje em dia. E é algo do qual precisamos estar muito cientes porque envolve quase toda a nossa vida. O que vou falar para você é algo que está causando 56% dos divórcios dos casais atualmente. Está fazendo as pessoas entrarem em crise nervosa, levando as pessoas à depressão, à infidelidade e à miséria. Vou falar durante todo o fim de semana sobre como controlar as suas finanças, como cuidar do seu dinheiro e controlar as suas finanças. Olha, alguns podem até não ter muito problema com isso, talvez. Algumas pessoas enfrentaram lutas nesta área e já obteve alguma vitória. Mas mesmo assim precisamos ouvir coisas novas. Precisamos reciclar as coisas. Deixe-me dizer algo. Deus quer que sejamos cabeça e não cauda, quer que estejamos por cima e não por baixo. O nosso Deus não quer que andemos debaixo do jugo das dívidas para sempre. Eu acredito que cada um de vocês aqui e cada pessoa que me vê pela televisão pode chegar ao ponto de pagar à vista todas as suas compras. Eu acredito nisso. Mas ninguém te tocará com uma varinha mágica para que isso aconteça com você. Sem essa de chegar no altar da igreja e sair arrependendo as suas dívidas. Se você tem dívidas e quer se livrar delas, você vai ter que fazer algum esforço
Isso exigirá um período de sacrifícios, mas vai ser muito precioso quando você ficar livre desta pressão. Lucas 16:11 diz: pois nas riquezas injustas não fostes fiéis, que é o dinheiro. Quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Esta será a escritura básica para este seminário. Se não formos fiéis nas riquezas injustas, que é o dinheiro, quem nos confiará a verdadeira riqueza? Vamos tomar um exemplo. Quantos aqui sentem que tem o chamado de Deus em sua vida? Ok. Então, eu quero que de agora em diante vocês decidam em não ficarem bravos comigo. Porque a única forma que consigo fazer isso é indo diretamente ao ponto. Ok? Não estou tentando fazer ninguém se sentir mal, não estou tentando trazer condenação a vocês. Eu sei que há muita gente aqui que talvez esteja atolada nas dívidas dos pés à cabeça. Mas de acordo com a palavra de Deus, se não conseguimos cuidar do nosso dinheiro, então estamos mostrando que não conseguiremos cuidar do ministério. Se há alguém aí que concorda comigo neste fim de semana, vou ficar com você e teremos uma sessão particular. E se não podemos lidar com o infiel Mamon, dinheiro, posses e coisas, a Bíblia Amplificada diz, então como ele poderá nos confiar as verdadeiras riquezas? Eu creio que Deus nos assiste para ver como estamos cuidando do nosso dinheiro, antes de liberar as outras coisas em nossa vida. Agora, todas as pessoas precisam vigiar por si mesmas o tempo inteiro. Eu pedi muita gente para orar por mim, porque eu estava pensando, eu não sei como será o ambiente nesta conferência. Porque na hora em que você começa a falar sobre essas coisas, o diabo quer dar a você umas 1000 desculpas. Você realmente não sabe o que eu tenho passado. Eu não tive culpa se isso ou aquilo aconteceu. Sim, há coisas que acontecem. Que é claro que há situações de infortúnio e nem todos se aplicam a esta categoria. Mas veja, eu realmente creio, de acordo com o estudo que eu tenho feito e com os livros que eu li, que você pode chegar ao ponto de estar preparado para qualquer emergência. Não importa qual seja ou a hora, não se trata de onde você está ou o que sente agora no estado atual, trata-se de onde você quer chegar. E quer saber, muitos não ensinam mais seus filhos a lidar com o dinheiro. Na escola, ninguém ensina você a lidar com o dinheiro. Você pode ter 20 anos de igreja e se nesses 20 anos aparecer 1 ou 2 pessoas no culto da igreja falando sobre como você deve cuidar do seu dinheiro, talvez seria muito. Você ouve muitos ensinos sobre como dar o seu dinheiro, mas não muitos ensinos sobre como consegui-lo. A não ser através de oferta. Mas fora disso, meus queridos, temos que trabalhar e poupá-lo. Temos que aprender a investir. Temos que aprender a não viver além dos nossos ganhos. Todo mundo tenta parecer com os japoneses, mas caso vocês não perceberam, os japoneses estão quebrados. Então, na maior parte do tempo, tentamos ter o que os outros têm, sem nos dar conta de que eles se atolaram nas dívidas por aquilo. Amém? Nós somos tão compulsivos. Nós temos que ter as nossas coisas. Aleluia. É tão maravilhoso quando você chega ao ponto de inconformismo, ou seja, quando o Espírito Santo te incomoda. E você diz assim, eu não vou viver com esse jugo pelo resto da minha vida. Eu não vou ser escravo de agiotas pelo resto da minha vida. Eu não vou viver com medo de que quando o telefone tocar, seja alguém me cobrando outro débito, ou a companhia elétrica me dizendo que vai cortar a minha energia. Eu não vou mais viver assim. Deus ensine-me o que eu devo fazer. E me dê graça para continuar em frente, não importa quanto isso me custe. Porque eu não concordo em viver assim mais.
Às vezes precisamos ficar bravos para fazer alguma coisa. Algumas pessoas parecem estar em outro planeta, sabe? Esse tipo de... Vamos lá, gente. Bem, isso não é justo. Eu não tive as mesmas oportunidades. Eu não tenho um bom trabalho. Meu patrão não me trata de forma justa. Não estou falando para você ficar choramingando assim por aí. Eu estou falando sobre o ímpeto no Espírito Santo. Quando você diz, Deus está ao meu lado e eu tenho sabedoria, eu tenho a mente de Cristo. E eu não vou viver desse jeito. Diabo, você está me ouvindo? Eu não vou viver desse jeito mais. Eu vou chegar ao ponto em que, se eu quiser comprar algo, eu vou ter o dinheiro. E não vou ter que ficar com medo o tempo todo de que, se eu faltar um dia de trabalho, eu vou estar perdido. Vamos lá. Vou chegar ao ponto no qual eu vou poder ter o que eu preciso e sempre viver em abundância. Sempre ter abundância para ajudar os outros necessitados. Alguns fatos sobre dinheiro e dívidas. Se dinheiro falasse, o que ele diria? Vamos supor que o dinheiro chegue em sua casa um dia e sente-se no sofá para bater um papo com você. Ele poderia dizer algo do tipo, sabe, estou deprimido e triste porque estou cansado das pessoas abusarem de mim. Estou cansado de me usarem por más motivações, brigando, me roubando, mentindo, enganando e cometendo crimes por causa de mim. Sou culpado de alguma forma por quase todos os divórcios. Estou cansado de lutar com a cobiça e sobrecarregado. Eu joguei fora quase todo o meu tempo. As pessoas pensam que sou sua segurança e não sou. Agem como se eu fosse seu Deus e eu não sou. Eu gostaria muito que os outros soubessem o quanto eu poderia ser útil se eles me usassem bem e quanto seriam abençoados. Amém? Agora, quero dizer que eu usei um bom número de livros para fazer esse estudo. E creio que devemos dar a honra a quem é devida, então. Essa é uma área que as pessoas realmente precisam aprender de verdade. Há 2 livros que eu li e eu quero recomendá-los para vocês. Ambos foram escritos por excelentes homens crentes. Muitas coisas que eu falo são pensamentos que eu peguei do trabalho desses homens. De Bob Hatz, um livro chamado O Dinheiro Apareceu Lá em Casa Outro Dia. E o outro, um livro chamado Paz Financeira, por Dave Ramsey. Eles sabem muito mais do que eu. E provavelmente vocês podem aprender somando o que eu estou falando para vocês hoje. Vocês podem aprender muito mais com eles. Há muitos outros livros bons. Esses são apenas alguns que eu leio. Existe aproximadamente 2.000 passagens que falam sobre dinheiro. Jesus falou sobre dinheiro muito mais do que falou sobre céu ou inferno. Pelo menos 1/4 das parábolas falam sobre dinheiro. É engraçado como as pessoas ficam bravas quando se fala em dinheiro. Jesus não teve problemas em falar sobre dinheiro. Ele falou muito sobre o dinheiro. Ele falou para as pessoas ofertá-lo, falou para não amar o dinheiro, falou para as pessoas serem cuidadosas com ele, falou para não desperdiçá-lo, falou para desfrutá-lo. Vá para 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo 6, 7. Creio que existem muitas ideias divergentes sobre o dinheiro. Pois nós não trouxemos nada para este mundo e, obviamente, nada levaremos dele também. Não se apaixone pelo que tem, porque você não vai levar nada quando morrer. Mas se temos alimento e vestimenta, com isso devemos estar contentes e satisfeitos. Não creio que isso quer dizer satisfação ao ponto de não querer nenhuma mudança ou nunca querer ter bem, sabe? Mas parte do crescimento em prosperidade está em ser grato e contente a cada parte do caminho. E isso é ao dar uma porção do que você tem em cada nível no qual está. Não seja daqueles que dizem, bem, quando eu, então eu. Tudo isso é apenas engano, sabe? É um modo de escapar, de fazer alguma coisa no momento.
Todos aqueles que querem, todos aqueles que anelam ser ricos caem em tentação, e em armadilha, e em muita insensatez, e inutilidade, mundanismo, e em desejos nocivos, que afundam o homem em ruína, destruição e o miserável perecer. Nós vemos aqui, se você estiver anotando, porque eu quero que você tenha uma visão equilibrada do que a Bíblia diz sobre dinheiro. Quando finalizarmos, você deve anotar, não anele ser rico, e sublinhe a palavra anele. Porque quando você começa a anelar algo, você começa a fazer coisas insensatas que não deveria fazer para conseguir tal coisa. Você não deve ter luxúria por nada. Luxúria não diz respeito apenas a sexo, pode até mesmo ser por um sundae de chocolate. E Deus me mostrou algo sobre luxúria anos atrás, e eu acho que isso é o seguinte: eu estou tendo luxúria quando eu quero intensamente algo, e sem isso não posso ser feliz. Pois o amor ao dinheiro. Vamos lá, o verso que tem fundado denominações e prejudicado as pessoas. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui não fala que o dinheiro é mau, mas diz que o amor ao dinheiro é mau. Lembre-se o que o dinheiro diria. Se as pessoas somente soubessem como me usar corretamente e tivessem uma perspectiva justa. Há muitas advertências na Bíblia quanto ao dinheiro, e isso com razão. Existem 2 testes pelos quais você vai ter que passar. Um é como você age quando você tem pouco, e o outro é quando você age como você tem muito. A razão pela qual crescemos de degrau a degrau é porque não importa qual tipo de fantasia que construímos sobre o que faríamos se tivéssemos dinheiro, você nunca saberá até que tem um pouco, e é por isso que Deus nos testa. Por degrau, você é fiel neste nível, então você é promovido a outro. Então, se você é fiel neste nível, e assim que você chega a uma posição na qual pode fazer um pouco mais pelos outros, agora então Deus vai testar você para ver se você vai fazer lá atrás o que faria se chegasse aqui. Bem, gente, mal comecei, já estou pregando bem. Porque todas aquelas promessas que fazemos a Deus quando chegarmos... E agora que estamos aqui... temos que manter os nossos compromissos, cumprir nossas promessas. Aleluia. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesta cobiça, alguns têm se desviado e afastado da fé. E então eles se afligem completamente com muitos pânicos mentais. James Dobson diz que teve uma grande revelação enquanto estava jogando o jogo do Monopólio, sabe? Ele estava jogando pesado, conseguindo casas e transformando em hotéis, comprando tudo que os outros tinham e tirando-os da jogada. Realmente conseguindo tudo, ou seja, desfrutando de tudo. E logo todos tinham perdido tudo que eles tinham, e ele estava com tudo. Na medida que ele foi deixando o jogo de lado, ele começou a colocar os pedaços na caixa, quando ele finalmente percebeu algo. Quando nossa vida acaba, tudo que nós ganhamos vai voltar para dentro de uma caixa. E alguém vai aparecer e ficar com tudo aquilo para ele. Por que não passamos nossa vida fazendo algo que realmente vai durar? Amém? Vá para Lucas 12:15. Eu amo o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4. E eu creio que isso cabe bem aqui nessa mensagem sobre dinheiro. Ele disse: eu aprendi a estar contente, seja na escassez, ou seja em abundância. Então o apóstolo estava dizendo que houve momentos na vida em que teve necessidades, momentos em que teve mais do que precisava. E ele sabia como lidar com ambos.
Quase todas as pessoas que servem a Deus vão passar por um tempo de deserto financeiro. Você pode até passar por alguns anos onde suas atitudes realmente serão testadas quanto ao dinheiro e às coisas. Quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha um trabalho integral, Dave também tinha um. E nós não tínhamos nenhuma tensão ou dificuldades financeiras, nós éramos uma família de classe média, 2 carros na garagem, pagamentos da casa, financiamentos dos carros, um monte de cartões de crédito, com muito débito neles. Depois de Deus colocar essa coisa de ministério no meu coração, eu não tinha tempo para estudar ou me preparar. Então Deus começou a tratar comigo para eu deixar o meu trabalho, para que pudéssemos fazer isso. Nós teríamos que ter um milagre de $40 a mais todo mês, porque nossas contas ultrapassavam em $40. Mas eu sabia que Deus colocou aquilo em meu coração. Não estou dizendo para você fazer isso. Faça aquilo que Deus mandou você fazer, não que Ele mandou outra pessoa. Então, por 6 anos, todos digam 6 anos. Por 6 anos precisamos de um milagre a cada mês para pagarmos as nossas contas. Isso era apenas para pagar nossas contas, sem nenhuma outra coisa extra. Eu não estou falando de nada. Eu estou falando sobre roupas, coisas básicas, necessidades reais. Nós tínhamos que esperar realmente em Deus. Eu ainda me lembro claramente de todas as listas de pequenas coisas que precisávamos, como eu preciso de uma frigideira nova, preciso de uma lavadora. E esperávamos a provisão de Deus para isso. Eu me lembro que eu ia para os bazares com os $10 ou $15 e crendo em Deus que eu iria encontrar sapatos para os meus filhos. Por lhe dizer a verdade, eu não acho que isso seja um mau lugar para as pessoas começarem. Mas também não acho que é onde você deve estar toda a sua vida. Eu me lembro que eu tinha que ir para o supermercado com uma lista, cupons e calculadoras. Gente, eu não podia passar $1 da lista que eu fazia. E sempre era hambúrguer e galinha, galinha, hambúrguer, galinha. Eu queria comprar bifes. Eu tinha que comprar pouquinho porque não dispunha de muita quantidade de dinheiro. Quero dizer, eu não queria comprar pão velho e nem procurar enlatados que estivessem amassados e eu me lembro que fiz isso. Com algumas oportunidades que eu estou tendo hoje e com os livros que estou escrevendo, um amigo meu me lembrou algo outro dia. Ele disse, sabe, é incrível ver o que está acontecendo em sua vida agora. E ouvir as suas fitas sobre quando você costumava ir para a mercearia ali em sua cidade e você ia para um carrinho cheio de latas amassadas e latas sem rótulos para ver se poderia pagar uns 10 centavos por cada lata e levá-las para casa, confiante em Deus, queria comer uma comida de verdade. Eu lhe digo uma coisa, quando eu estava naquele lugar, eu tinha que ser fiel e continuar ofertando, e não tínhamos muita coisa para dar, mas eu me lembro de pegar o lençol da minha cama e ofertá-lo, e eu me lembro de ter tirado quadros da minha parede e ter ofertado. Me lembro de ter dado a alguém meu anel de casamento, que custou $17. Eu tinha um bem melhor, mas o Dave perdeu jogando golfe. Ele estava com ele no bolso, estávamos jogando golfe, ele o meteu no bolso e o perdeu, sabe? Isso sempre parece comprometê-lo, mas foi apenas um acidente. Ele não tinha dinheiro para comprar outro para mim, então eu comprei um anelzinho numa loja de livros cristãos. Tinha um peixinho no anel. Era a única coisa que eu tinha que possuía algum valor, e então, certa noite, Deus me mandou ofertá-lo também. Foi como, bem, ok, daqui uns dias estarei sem nada. Eu não acho que esse seja um bom caminho a seguir. Não vamos ter nada. Então eu tive uma grande visão e um sonho no meu coração de fazer o que estou fazendo hoje. Estou procurando latas amassadas. Eu estava lá na mercearia e Deus estava me falando para esquecer o carrinho de compras e todas essas histórias que eu estou contando para você. Mas foi assim que tudo começou e foi importante para mim. Aquele tempo em minha vida é precioso na minha memória, queridos. Não despreze os pequenos começos, meus amados. E quando você está em tal lugar, se você tem ciúme dos outros, você nunca sairá do lugar no qual está? O seu comportamento no deserto determina o tempo em que você vai ficar lá. Se você é fiel no pouco, Deus vai fazer você transbordar.
devemos sempre levar a sério as primeiras coisas, as coisas mais importantes, incluindo amar a Deus, amar as pessoas e ser uma bênção onde quer que formos. Nós somos chamados a ofertar de todas as formas possíveis que pudermos ofertar. Ofertar financeiramente, ofertar orações, ofertar ajuda, ofertar encorajamento, ofertar um sorriso. Podemos dar uma palavra na hora oportuna, mas devemos atuar em nossa sociedade com o seguinte propósito: eu estou aqui para contribuir. Bem, se você não tem nada para oferecer, não pode fazer isso. Deus quer ir ao encontro das suas necessidades. Não precisa de explicação. Verso 8. Aquele que possui interesses excessivos e pelos seus esforços injustos obtém ganhos, logo acaba deixando a sua riqueza àquele que é bondoso e generoso para com os pobres. Eu amo isso. Vá em frente, tolo, e consiga dinheiro para que ele volte para mim e eu possa dá-lo ao pobre. É o que está dizendo. As pessoas desonestas ganham todo tipo de riquezas. Mas sabe, a Bíblia diz que as riquezas dos ímpios serão colocadas nas mãos dos justos, e eu creio que um dia poderemos ter uma grande transferência de riquezas, mas certamente isso não virá sobre as pessoas que não mostraram cuidado com as finanças e não souberam administrá-las. Se você sempre quis um milagre financeiro de Deus, você deve começar a administrar bem o que você tem em mãos agora. Provérbios 28:16. O governante que não tem entendimento é como um perverso, um grande opressor, mas aquele que abomina a ambição e os ganhos injustos prolongará a sua vida. Você sabe o que é um ganho injusto? É fazer coisas erradas para ganhar dinheiro. Quer saber? Se você faz uma fraude para conseguir uma promoção no seu trabalho, você está tendo um ganho injusto. Se você tem um negócio e você não paga bem os seus funcionários para que você tenha mais dinheiro, então você está tendo ganho injusto. Deus quer que você pague as pessoas e as trate da forma que você gostaria de ser tratado e pague o que você gostaria de receber. Ele quer que você proporcione a elas o mesmo benefício que você gostaria de ter. E, bem, não dá para fazer isso. Não dá para você tratar as pessoas mal. Você não pode destratar as pessoas. Porque estaremos ofendendo a Deus se fizermos isso. E aqui diz o seguinte: o que odeia a avareza e os ganhos injustos prolongará sua vida. Verso 25. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará e será abençoado. E verso 27. Aquele que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos, esse terá muitas maldições. Somos chamados para ofertar. E não para ver o quanto podemos receber o tempo todo. Mateus 6,33 diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Não jogue fora a sua vida sem nunca se preocupar com quem você pode ajudar, porque no fim você descobrirá que tudo fica aqui na terra. Devemos ter a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu. Agora, deixe-me te dar algumas estatísticas sobre dívidas. Eu espero que você caia na real com isso aqui. 71% dos americanos dizem que as dívidas estão fazendo a sua vida familiar infeliz. Diga 71%. Isso quer dizer que apenas 29% das pessoas dizem que não estão sobrecarregadas pelo jugo das dívidas. As dívidas sempre estão relacionadas à ganância. Nem sempre, mas quase sempre. Porque as pessoas estão comprando coisas desnecessárias e assim se atolando nas dívidas. Porque a carne nunca está satisfeita. Ela sempre diz uma coisa: mais, mais e mais. Eu preciso de férias. Não precisa se você precisa pagar para tê-las. Mas você não sabe, eu preciso delas. Veja, Dave e eu não tivemos férias por anos e anos e anos e anos. As pessoas pensam errado, acham que devem ter imediatamente o que os seus pais demoraram 50 anos para construir. Isso não faz bem nenhum. Quando as coisas vêm fáceis demais, nós não damos nenhum valor a elas.
Você não morrerá se não tirar férias. É claro que você precisa de férias, mas não precisa ir num lugar mais chique e gastar um dinheirão com isso. Faça suas próprias férias, faça alguma coisa na sua própria cidade, descanse e relaxe. Com certeza você precisa de férias, mas há certas coisas às quais você não precisa se afundar em dívidas para tê-las. A Bíblia diz em Provérbios 22:7, quem toma emprestado. Na Bíblia amplificada é chamado de escravo. Ele é servo do que o empresta. A dívida rouba a liberdade. 70% dos americanos usam todo o salário e não têm dinheiro reservado em caso de emergência. Se alguma coisa acontecer, se ficar doente, se perder o trabalho, se aparecerem gastos a mais, se há um atraso de pagamento, se alguma coisa acontecer, não tem nada para suprir. Como você poderia viver debaixo dessa pressão se isso lhe acontecesse? Sempre que alguma coisa acontece, muitas vezes as pessoas ficam revoltadas e furiosas com as outras pessoas, que não tem nada a ver com isso. Quando, na verdade, se fizermos o que Deus nos manda fazer, não precisaremos viver dessa forma. Em 1980, houve 500 mil falências. E no ano passado, 1.500.000 falências. E não eram pessoas que viviam debaixo da ponte, um empresário que passou por dificuldades e entrou em falência, mas foi gente de classe média próspera com cartões de alta credibilidade no mercado. Em cada 100 dos seus vizinhos, aproximadamente 4 deles estão pelo menos com 3 meses de atraso no pagamento de suas casas. Execução hipotecária tem aumentado em 200% desde 1980. As pessoas deveriam poupar 30% dos seus ganhos se quisessem estar financeiramente seguras, mas as pessoas gastam muito além do que elas ganham. A grande maioria gasta mais do que elas recebem todo mês. Como você gasta mais do que você ganha? Plástica? Todo mundo precisa de uma. Não há nada de errado com isso. Não se pode privar todo mundo dos seus privilégios só porque algumas pessoas não sabem lidar com isso. Eu tenho cartões de crédito, mas eu pago em dia todo mês. Eu acho que é bom usá-lo quando convém. Mas como a Bíblia diz, se os seus olhos te ofendem, arranca-os. Se suas mãos te ofendem, arranca-as fora. Se você não sabe lidar com as coisas, então desista delas, não queira tê-las. Tire-as da sua vida. Despedace-as antes que você saia daqui, se é isso que Deus manda você fazer. Muitas vezes são líderes que não conhecem a situação de seu rebanho. A Bíblia diz, conheça a situação do seu rebanho. Tenha cuidado com seu talão de cheque. Você deve saber das suas dívidas. Precisa saber o que você tem e saber o que não tem. Precisa saber o que está vindo. Precisa estar informado. Não seja ignorante quanto ao seu próprio dinheiro. Oh, eu não sabia que a conta de energia viria nesta semana. Bem, todo mês chega uma. Se não chegou ainda, não se preocupe. Ela vai vir, com certeza. Você ficou mais confortado agora? Gente, olha só o letreiro de uma companhia de empréstimo. É verdade isso? Isso era o slogan de uma empresa agiota. Tome dinheiro emprestado o suficiente e pague todas as suas dívidas. Ai, ai. Que tal essa? Crédito é o que deixa você sem saber o quanto você está quebrado. Eu não estou quebrado, olhe para tudo isso que eu tenho. Um empregado chegou ao trabalho e pediu um aumento, falando ao seu chefe que diversas companhias estavam lhe procurando. Seu chefe perguntou quais as companhias. Ele disse companhia elétrica, companhia telefônica, companhia de gás. Sabe, o cartão de crédito tem feito todas essas coisas possíveis, mas isso é ilusão, sabe? Ele leva aproximadamente 5 anos de gastos a mais do que você faria se não tivesse. Então, por aproximadamente 5 anos, você pode viver um conto de fadas.
tendo todas as coisas. Mas quando chega na hora de pagar e você recorre a esse cartão de crédito para pagar e recorre àquele cartão para pagar esse outro, até que nenhum fique com limite disponível e sem ninguém mais para te ajudar. Aí você realmente cai na dura realidade. É aí que as pessoas vão ao altar buscar um milagre. Mas sabe, você não precisa de um milagre se você entrar numa confusão dessa por falta de sabedoria. Você vai precisar fazer seja o que for preciso para sair dessa e precisa de uma boa lição para nunca mais fazer isso novamente. É o mesmo que comer além da conta durante 6 meses e querer que alguém dê um jeito no seu peso. Seria bom se eu viesse aqui periodicamente, não é? Bem sabe, de todo o meu coração eu quero ver as pessoas realmente crescerem. Nós precisamos deixar o nosso exemplo para este mundo. Os cristãos não devem viver em tais condições. Eu sei que muitos sabem, muitas pessoas entram em dívidas por causa de doença, por isso que você deve ter um seguro de vida. Você precisa fazer tudo o que for preciso fazer para cuidar de si mesmo. Vamos lá, por favor, entenda, vocês que estão me vendo pela TV, eu não estou querendo desanimar vocês ou fazer ninguém se sentir mal, mas posso dizer uma coisa, apenas uma coisa que vai libertar você, e essa coisa é a verdade. Enquanto nós estivermos jogando a culpa nos outros, enquanto estivermos fugindo das nossas responsabilidades e nos lamentando, arrumando desculpas esfarrapadas, nós jamais iremos nos sentir bem em nenhuma área das nossas vidas. A única forma das coisas ficarem melhores é se você disser, quer saber? Isso pode até doer, mas a Joyce está falando a verdade. Eu tenho que me endireitar aqui e eu preciso viver de acordo com o que eu ganho. Com certeza você tem os seus limites. E você não pode ultrapassá-los, pois então diminui, a sua vida se aperta. Sua vida se aperta mais e mais. Mas se você vive dentro do seu limite, ele vai aumentar, e aumentar, e aumentar, e aumentar. O que você tem que fazer? 4 coisas que você deve fazer para ter estabilidade financeira. Você deve trabalhar. Você deve trabalhar? E muitas pessoas nem querem isso. Você deve economizar. Você deve ofertar. Na verdade, a oferta deve vir primeiro. Você trabalha, oferta, economiza e gasta. Você trabalha e oferta, você economiza e você gasta. Você deve ofertar e economizar antes de você gastar. E fazer isso dentro dos seus ganhos. Seus limites aumentarão e você poderá fazer mais e mais. Se alguém com 25 anos de idade começar a fazer o seguinte, colocar R$65 na poupança a cada mês, quando ele tiver 65 anos, terá mais de R$1 milhão. Apenas R$65? Isso não é nada hoje em dia. A maioria aqui, se você fizer um plano para, talvez não imediatamente, mas você pode chegar a economizar uns R$200 ou 300 todo mês, ou até 500 todo mês. Eu tenho muitas dívidas, eu não posso nem pensar em economizar todinho. O que você faz? Você anota todas as dívidas e começa pagando as menores dívidas primeiro. Você diz, por que não as maiores primeiro? Porque isso vai encorajá-lo se você começar pagando as menores. Então você pega primeiro as menores e quita logo. E então você pega a quantia de dinheiro que pagou nas menores e a junta para pagar a próxima menor e liquida de vez. E logo terá pago. Agora digamos que você tinha 7, agora você tem 5. Uau, hein? Então agora você pega esse dinheiro que pagou naquelas dívidas e ajuda para pagar uma outra maior. E logo, logo você terá pago todas. Sabe de uma coisa? Isso pode levar 2, 3 anos. Mas em pouco tempo a única coisa que você estará pagando talvez seja um carro, uma casa. E então você começa a economizar dinheiro
Você vai levar esse tempo todo, mas então você pode começar a economizar e então logo em breve você vai estar com 6 meses de economia, com dinheiro no banco para cobrir despesas e você precisa ter um dinheiro para emergências. Todo mundo precisa ter pelo menos uns R$ 2.000 guardados para emergência em caso de uma reforma, por exemplo, ou doenças, outra coisa qualquer. Você compra um tênis novo para o seu filho, ele o rasga andando de bicicleta e você precisa comprar outro. Isso é uma emergência. Você vai ter uma emergência sempre. Isto é uma promessa. Então você trabalha durante 6 meses e guarda um pouco do dinheiro no banco e se surgir uma emergência, você está seguro. Não fiquem me olhando desse jeito e pensando, isso é impossível, minha senhora. Vamos lá, bem ali as pessoas estão assim. Eu não vim aqui para ser ignorada. Economizar por 6 meses, trocando em miúdos, você quer que eu não faça nada em 6 meses? Você pode chegar ao ponto de não fazer nada de forma alguma mesmo. E se você ainda não deu conta disso, alguém vai te alertar, mais cedo ou mais tarde, você vai cair na real. Pode muito bem ser você quem começa a sua diversão. começar agora e trabalhar em prol de algo. Alguns aqui que são jovens, se você começar a economizar agora e ter uma quantia regular de economia e começar a tratar a sua conta como uma poupança, ou seja, um dinheiro que você não pode nem tocar, chegará o dia que você não terá nenhuma pressão financeira. Você não precisa ser como todo mundo que vive revoltado por aí.
Sempre que compramos algo que não podemos pagar no fim do mês, estamos gastando hoje a prosperidade de amanhã. A maioria dos americanos tem 7 cartões de crédito e muitos têm mais de 15 ou 20. Escutem isso, prestem atenção nisso. Uma pesquisa mostra que a cada 3 meses, há 15 bilhões e 400 milhões que são gastos em propagandas de crédito na publicidade americana. A cada 3 meses, eles dizem 15 bilhões. Lá nas estradas, é como se você estivesse dirigindo por uma enciclopédia de coisas que você pode comprar. Compre-me agora, você deve ter isso, você merece isso, você deve ter isso para si. 90 dias para pagar. Quer saber de uma coisa? 70% das pessoas não pagam dentro dos 90 dias. E o agiota que fez o contrato sabe muito bem disso. O seu contrato. E aquele agiota que fez o seu contrato, ele sabe disso. E eles fazem o contrato sabendo que 70% das pessoas não vão pagar no prazo previsto. E eles já colocaram juros dentro do preço do produto que você comprou. Então você paga o que você deve. Mas se você não paga em 90 dias, eles aumentam os juros que já existiam desde a primeira parcela que você não pagou em dia. E então eles pegam o contrato e provam que eles podem fazer isso. E fazendo assim, você acaba pagando mais do que devia e paga juros de todas as formas. E então você fica achando que conseguiu alguma coisa de graça e aquilo acaba custando mais do que você pagaria se não tivesse feito tal acordo. As pessoas perecem por falta de conhecimento. Algo que eu aprendi foi que a maioria dos cartões de crédito tem uma taxa de juros, o que significa que a sua conta vai ficar maior se os juros aumentarem. Mas só 17% das pessoas que têm cartão sabem disso. Muitas vezes as pessoas assinam contrato sem nem mesmo saber o que estão assinando. Faça um compromisso consigo mesmo de que a partir de agora você não vai comprar nada de grande valor sem antes ir para casa e pensar em tal coisa por 24 horas. Incrível, só uma pessoa achou isso interessante. Olhem para mim, vocês realmente acreditam que crente deve estar atolado dos pés à cabeça nas dívidas? Não. Nós devemos ser livres. Eu posso ouvir bem, não adianta, não tem jeito. Eu não sei por que todo mundo entra nessa situação. Talvez não haja nada, absolutamente nada que você possa fazer na situação. Talvez você não tenha desperdiçado um centavo do seu dinheiro e trabalhou muito e você não fez nada errado, mas ainda assim precisa ouvir isso porque você precisa conhecer os passos que pode dar para começar a sair da sua situação e ter melhores condições. Amém? Temos que colocar o mais importante em primeiro. Entre as coisas